Quero aproveitar para deixar uma mensagem para vocês e para nós aqui do canal, que ser cristãos não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, ela é uma tarefa muito árdua, pesada, difícil. Só que, porém, o nosso mestre, do cristianismo, Jesus Cristo, disse que levaria sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E que maldito seria nós se a gente tivesse esperança só nesse mundo. A nossa esperança é na Nova Jerusalém, é na pátria eterna, naquilo que Deus preparou para nós como o eterno, algo grandioso, algo que os profetas de Deus já viram além do futuro. A gente não vai ficar prometendo aqui para vocês coisas estratosféricas, terrenas, materiais, como que você vai ter vida boa, carros, mansões, que você vai prosperar, que se você é de Cristo você vai prosperar. E tem muitos aí que dizem isso, nos púlpitos aí. Pelo contrário, se a gente vê a história das pessoas que seguiram a Deus na Bíblia, a gente vai ver só tarefa difícil. A gente vai ver só luta, a gente só vai ver pedreira. Olha a história de Ló, a correria que foi com seus familiares ali em Sodoma e Gomorra. E hoje o nosso mundo está pior que Sodoma e Gomorra. Olha ali a história de Abraão ali fugindo com sua mulher, passando ali pelo Egito, as dificuldades que foi. Olha Daniel e todos aqueles irmãos judeus que estavam presos ali na Babilônia, a dificuldade que foi no período do exílio, 70 anos, irmãos. O que é 70 anos? Olha ali todos os apóstolos, a dificuldade que foi sobre o jugo romano. E mesmo assim se manteram fiéis, firmes, sabiam que aquilo era um propósito de Deus, entenderam ao longo do tempo que Deus pré-estabeleceu aquilo que tinha que acontecer. E hoje a gente vê um evangelho aí meio não, completamente apático, que mostra a prosperidade. Essa teologia maldita, essa teologia do engano, esse ensinamento que não provém das escrituras. Isso é perigoso. Pode ser que as pessoas se arrastem, por esses discursos, porque é um discurso bem atrativo à vista das pessoas. Mas a gente tenta alertar aqui de certa forma para vocês que vem surgindo várias pessoas ao longo do evangelho aí, pessoas que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Neste momento agora surgiu uma, uma menina aí, uma jovem, Vitória Souza, a gente vê aí nos bastidores aí o que acontece, o que as pessoas das igrejas engolem, irmãos. Essas comparações, uma menina que fala por parábolas, umas coisas difíceis de entender, acho que nem Cristo consegue entender tanta baboseira e tanta parafernália que o povo da igreja tá engolindo, essas comparações. E não é a primeira, tem outros, né? A gente vê aí o Marco Feliciano mandando um vídeo para ela aí falando como que ela tem que proceder. Logo o Marco Feliciano, que já teve amigos meus, do tempo aí que eu era de templos aí, que foi em pregações dele aí, que diz que para ele pregar, por exemplo, lá no Gideões, ele cobrava, um cachê muito alto, tinha que ter 30 toalhinhas ali para ele suava muito, tinha que fazer contratos, E as pessoas dão ouvido porque esses caras, eles entram para política, ganham uns salários muito bons, E acham que estão servindo a Cristo. Porque tem que ter a bancada evangélica, porque tem que ter o povo de Deus representado lá no Congresso.
quando de forma eles têm que ali ficar fechando negócios e maletas, coisas abomináveis que assolam a nação, e fala, né, que tem que ser de direita, que tem que ser conservador, e se envolvem nesse lamaçal. E a gente sabe que é impossível, Deus tampou os olhos dessas pessoas, eles não entendem sobre o mistério das festas do Senhor, eles não entendem sobre as duas casas de Israel, não entendem sobre o milênio, não entendem sobre a primeira ressurreição, sobre a segunda ressurreição, sobre os propósitos, sobre as comparações com da lei do Antigo Testamento no Apocalipse, sobre ser sacerdote, sacerdotar as nações. A gente sabe ali que no início da criação as pessoas viviam muito tempo, né? 900 anos, 800 anos, 700 anos. Ali em Gênesis vai mostrar. E ao longo do tempo, o pecado e as consequências foi fazendo as pessoas viver cada vez menos. E a gente sabe que no milênio essas coisas vão voltar, porque nos profetas, como Isaías, diz que viver pouco seria viver aos 100 anos. E no milênio, a gente sabe que Cristo vai estar ali no Monte Sião com sua igreja, com seu povo, e as pessoas não ensinam isso. Você não vê Silas Malafaia ensinando isso. Pelo contrário, vocês veem eles nos seus programas de televisão vendendo seus livros, né, fechando acordos aí com presidentes, e a igreja está sujeita a isso, a essas pessoas. As pessoas estão engolindo essas coisas seco, né? Então vai ser difícil de entender o mistério de Cristo, como eu disse no outro vídeo, mas a gente tem dito aqui, tem alertado a todos vocês para tomar cuidado com esse povo que surge no meio das igrejas, porque essa palavra é uma palavra direcionada para as pessoas das denominações também. Porque para o mundo já tem a condenação dele. O apóstolo João diz que Deus não tem parte com o mundo, eles fazem coisas que jaz no maligno. E mesmo com o povo no erro, no engano, a gente tenta alertar o máximo possível, sabe? A gente tenta passar algo. Paulo diz que se esforça para tentar salvar alguns, né, nessa caminhada, e a gente tem tentado fazer um pouco aqui para tentar salvar alguns também, para tentar alertar. Agora, vocês como cristãos aí, tem que se esforçar também e tentar fazer alguma coisa, sabe? Tem que ter um momento de leitura, tem que ter um momento ali seu com o Senhor, sabe? Tem que ter ali a sua pegada, os seus estudos, as suas anotações, porque todos os grandes homens de Deus na história, a gente vai ver que eles desejavam entender sobre os assuntos de Deus. Toda aquela linhagem ali das 12 tribos e a dispersão e o povo de Israel, eles entendiam sobre a lei, sobre os profetas, entendiam sobre a história do que tinha acontecido, as coisas que Deus permitiu que acontecesse, que seus inimigos fizessem com o povo pelo seu pecado. Tem muitas coisas aí para serem cumpridas. Deus não permitiu que o país de Israel, que há mais de 100 anos atrás ficasse acabado, e por algum propósito ele retornou aquele povo naquela nação, e que mesmo eles estando em pecado, esse movimento dos sionistas que teve lá, ele não permitiu que eles voltassem à toa. Eu falei que não existe Israel de uma tribo só de judeus. O Israel é de 12 tribos. E pelo que a gente sabe de 2000 anos para cá, de Cristo, que já estava separado das 12 tribos. E vou mais além, desde o Antigo Testamento, mais de 3.500 anos atrás,
que essas 12 tribos já estavam separadas, como que a gente vai entender? Como que a gente vai entender que essas tribos vão ser restauradas? Fica bem claro aí para quem estuda que não vai ser mais por linhagem sanguínea. E Paulo mostrou isso para nós, irmãos. Que não vai ser por linhagem sanguínea. Vai ser por aceitar a Cristo. Vai ser a restauração total. E com isso a gente tem que saber a somatória das coisas, porque não tem condição a gente viver num mundo como esse e Cristo está aqui, porque o mundo jaz no maligno. A gente sabe que a restauração vem com a volta de Cristo e a sua igreja, o arrebatamento. O arrebatamento é um assunto muito importante, que Paulo ensinava muito nas suas cruzadas evangelísticas. Tá vendo o tanto de assunto que tem para a gente comentar, para a gente sentar, debater, ver onde a gente está errando, ver até onde a gente pode ir. E as pessoas estão, muitos aí, né, surgindo com 2 milhões de inscritos, 1 milhão de inscritos, fazendo bagunça nos púlpitos aí, enganando as pessoas, como eu falei dessa Vitória aí agora, teve outros também, e sempre vai surgindo, as pessoas engolem seco, são pessoas que eu acho que não podem ser nem chamadas de virgens, né, porque a palavra diz que a maioria das virgens vão dormir, umas com azeite, outras sem azeite na botija. E os fins dos tempos estão encaminhando aí. Quando, quando Deus levantou aquela nação de Israel, que está lá hoje lá, em conflito, a gente vê que era uma coisa quase que impossível naquela época, pelos inimigos que eles tinham naquele tempo, né? Um pós-nazismo ali, ferrenho que teve ali, muita morte, tudo. Estão até hoje aí há 100 anos. Isso se cumpriu para que um dia o anticristo possa entrar lá e mostrar para eles, para a gente saber também calcular os tempos, as profecias que estão se cumprindo, saber calcular os efeitos das trombetas que vão cair sobre a terra, saber quem que vai derramar, né, anunciar essas trombetas aí, quem que são esses mensageiros que vão fazer esse propósito. Se você sabe ali sobre o propósito da sexta trombeta para a sétima trombeta, você vai entender quanto que é o tempo que Cristo volta. Se você for pegar igual um pré-tribulacionista aí, você vai sumir 7 anos antes, e a besta da terra, a besta do mar, arrebentando todo mundo aqui, e o povo lá no céu, né, comemorando, tomando vinho e fazendo festa. Que tipo de povo que é esse? Deus vai celebrar uma vitória no céu, com um povo tudo no lamaçal que está aí nessas igrejolas hoje do Brasil, enquanto pessoas morrem lá na grande tribulação? Para pensar. Olha que como que é o pensamento dessas pessoas. Elas não param para calcular essas coisas. Então, estou falando aqui um pouco por alto. Vou deixar esse aviso aí para vocês, porque sobrevém tempos difíceis. Não é fácil ser cristão. A gente vê, a gente está vivendo um tempo aí que tem muita depressão, muitos jovens cometendo suicídios, muitos pais que não estão dando conta aí né, sobre as tarefas árduas aí deste mundo aí, de criar seus filhos. E a internet está aí, né? TikTok, Instagram. E a gente vê que as doenças, né, psicológicas estão assolando o mundo por aí. Síndrome do pânico, burnout, depressão. E a tendência é piorar. A gente tenta alertar aí é, a vocês, né?
Espero que de certa forma a palavra do Senhor possa preencher a sua casa, curar aí um enfermo, alguém que precisa de uma palavra de conforto, porque o nosso propósito é levar algo mais além para vocês. A gente quer sair do imediatismo e do simples, né? Daquele ir à igreja todo domingo e receber só uma palavra de conforto e voltar para sua casa. A gente quer que realmente vocês entendam e compreendam a palavra de Deus. E tem muita coisa para ensinar, e é muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Tá bom? Agradeço a vocês. Tenham aí bons estudos. E até a próxima, pessoal. Fiquem na paz. Agradeço muito a vocês aí, tá bom? Vamos parar para pensar e analisar essas coisas.